Bebeu água, respirou, então volta comigo para a gente dar sequência ao nosso estudo. Agora a gente vai começar a falar sobre cada um dos elementos formais da estrutura organizacional. O primeiro elemento, gente, é a especialização do trabalho. E o que é a especialização do trabalho? Nada mais é do que o grau em que as tarefas dentro da organização estão subdivididas em funções isoladas. Então, a especialização do trabalho, em sua essência, faz com que uma atividade, em vez de ser realizada inteiramente por uma única pessoa, seja dividida em um certo número de etapas, cada uma das quais é realizada por um indivíduo diferente. Então, gente, o que é a especialização do trabalho? Em vez de você ter uma pessoa só, o João, que vai fabricar a caneta ponta a ponta, ou seja, vai desenhar a caneta, vai comprar os insumos, vai montar toda a caneta, vai embalar a caneta, vai distribuir a caneta, vai vender a caneta, né? Que era uma forma de produção mais artesanal. Quando a gente falava no período pré-revolução industrial, a gente tinha esse modelo de produção onde o artesão fazia tudo isso, ele se preocupava desde a produção do seu produto até a distribuição e venda desse produto, passando por todas as etapas. Era isso que existia antes da Revolução Industrial. Só que aí veio a Revolução Industrial, vieram as primeiras teorias de administração e a gente começou a fazer o que? A especialização do trabalho. Então, em vez de uma pessoa fazer tudo, o que a gente começou a fazer? A gente começou a dividir o trabalho. A gente começou a dividir. Então, uma pessoa vai desenhar a caneta, outra pessoa vai montar a caneta, outra pessoa vai fazer a embalagem da caneta, outra pessoa vai distribuir a caneta. Então você divide o trabalho a ser realizado. E à medida que você divide o trabalho a ser realizado, a pessoa se torna mais hábil, se torna mais especialista em realizar aquela tarefa. Por quê? Porque ela faz mais vezes aquela tarefa. Então existe aí um ganho de eficiência quando você especializa as atividades. E foi por isso, então, que a administração ela adotou a especialização no trabalho como regra, né? Existem algumas exceções, hoje em dia, inclusive, essa visão tem sido um pouco contraposta, mas saiba que ainda é muito importante você ter algum nível de especialização no trabalho, ou seja, dividir um trabalho a ser realizado, né? E aí a gente tem que separar, então, o que é um empregado, uma atividade com alta especialização? É o indivíduo que realiza um conjunto muito pequeno de tarefas, ele faz uma tarefa apenas, ou um pequeno grupo de tarefas. Já o indivíduo com baixa especialização no trabalho, ele tem que relacionar, ele tem que lidar, né, com diferentes tipos de tarefa. Então, dentro desse exemplo, quase não sai, né? Ele faz a tarefa X, a tarefa Y, a tarefa W, a tarefa K, a tarefa Z, a tarefa H. Enquanto que o indivíduo mais especializado, não, ele é focado em uma tarefa específica. Então, por exemplo, quando eu falo, Marcelo, você é um trabalhador mais especializado? Eu posso dizer que sim, até sou bastante especializado. Por quê? Porque toda a minha formação foi ali voltada para a área de administração. Fiz graduação em administração, fiz pós-graduação em administração, fiz mestrado em administração. Então eu foquei ali em uma formação específica. Então é essa a ideia de especialização. Quando a gente fala dentro da estrutura organizacional, um empregado, um cargo especializado é esse tipo de indivíduo, aquele que realiza um pequeno grupo de tarefas. Belezinha? Especialização do trabalho, vamos falar agora sobre a departamentalização, outro elemento formal da estrutura organizacional. Depois que a gente dividiu o trabalho, né, gente? A gente fez aqui a especialização, então a gente dividiu o trabalho. Agora a gente vai agrupar as tarefas que possam ser agrupadas, né? A gente vai começar a agrupar as nossas tarefas em caixinhas. E justamente a base para agrupar as tarefas é o que a gente chama de departamentalização. É aquela historinha das caixinhas, né? Eu dividi o trabalho, eu criei então as tarefas, né? Agora eu vou ter que agrupar essas tarefas de acordo com algum critério. Então eu vou ter que criar os departamentos, eu vou ter que fazer a departamentalização. Então, departamentalização, tem muita gente que fica aí sofrendo, meu Deus, o que é a departamentalização? Não entendo isso. Departamentalização nada mais é do que você criar os órgãos, criar os departamentos, criar as nossas caixinhas, ou seja, você vai estabelecer algum critério para agrupar as tarefas. Então, o critério pode ser similaridade de tarefas, pode ser etapa do processo produtivo, pode ser região geográfica, pode ser vários tipos de critério. E a gente vai ver isso mais à frente, né? Porque existem vários tipos de departamentalização. O que é o tipo de departamentalização? Nada mais é do que o critério que você utilizou para
formar a sua caixinha. O que você precisa saber nesse momento? Que departamentalização é isso? Você agrupar tarefas de acordo com algum critério. Beleza? Moleza, né? Outro elemento importante, cadeia de comando. O que é a cadeia de comando? Gente, cadeia de comando é a linha de autoridade que vai do topo da organização até o escalão mais baixo e determina quem se reporta a quem na empresa. Ou seja, define a autoridade hierárquica ou linear. Então, gente, a cadeia de comando é o conjunto das linhas hierárquicas, né? Nós conversamos sobre isso quando falamos aqui no organograma. O que a gente falou? Olha, essa linha aqui completamente preenchida, ela é uma linha que indica a autoridade, ou seja, o órgão X tem a autoridade ali, ele manda no órgão A. Quando eu falo do conjunto de linhas hierárquicas, ou seja, dessa linha que vai do começo, lá do topo da estrutura organizacional até o nível mais baixo, eu chamo isso de cadeia de comando. É a linha de autoridade que vai do topo da organização até o escalão mais baixo, né? Então é isso que é cadeia de comando. Outro conceito importante que você tem que saber é o de amplitude de controle, também chamado de amplitude administrativa. Corresponde à quantidade de subordinados por chefia. Quanto maior a quantidade de subordinados, maior será a amplitude de controle. Então aqui de maneira mais prática, imagine o seguinte, imagine que temos o João. O João é chefe lá de um setor. Se o João é responsável por 2 subordinados, pelo Pedro e pela Fernanda. Imagine o seguinte aqui, o João é o chefe e ele tem 2 subordinados, o Pedro e a Fernanda. A amplitude de controle, a amplitude administrativa é 2. Então, o que é amplitude de controle, amplitude administrativa? É a quantidade de subordinados por chefia. Então, aqui eu tenho um chefe e tenho 2 subordinados, então a amplitude administrativa é de 2. Imagine outro exemplo aqui, eu tenho a Maria, ela tem 3 subordinados, o Rafael, o Marcelo e o Thomas. Então, nesse caso, quanto vai ser a amplitude de controle? Vai ser 3. Por quê? Porque para cada chefe, vou ter 3 subordinados. Então, é isso que é a amplitude de controle. Número de subordinados para cada chefe. Belezinha? Moleza, né? Outro conceito importante, gente, é a centralização e a descentralização. E o que é isso? É o grau em que o processo decisório está concentrado em um único ponto da organização. Então, se o processo decisório está concentrado ali em um único ponto, eu tenho uma centralização. Se o processo decisório está disperso pela estrutura organizacional, eu tenho uma descentralização. Então, de maneira mais prática, imagine aqui o seguinte, vamos fazer um organograma rapidinho. Imagine esse organograma aqui, né? Cada caixinha aqui representando um órgão, uma unidade. Se eu tenho um poder de decisão aqui só lá no ápice da estrutura organizacional, está todo concentrado aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter uma centralização. Então, quando eu tenho o poder decisório concentrado no ápice ali da estrutura organizacional, eu tenho uma estrutura centralizada. Eu posso, por outro lado, ter aqui o poder de decisão disperso pela estrutura organizacional. Eu posso ter o poder de decisão ali mais próximo à base da estrutura organizacional. Se isso ocorrer, eu vou ter um alto nível de descentralização. Então, o que é centralização? É você concentrar o poder decisório lá no topo da estrutura organizacional. Em poucos pontos, um único ponto, você vai ter ali um alto nível de centralização. Se, por outro lado, o poder de decisão está mais próximo à base da estrutura organizacional, mais gente decidindo, aí eu vou ter o quê? Uma descentralização. Beleza? Então essa é a diferença. Outro elemento, gente, da estrutura organizacional é a formalização. O que é formalização? Refere-se ao grau em que as tarefas dentro da organização são padronizadas. Em organizações altamente formalizadas, existem descrições explícitas de tarefas, muitas regras organizacionais e procedimentos claramente definidos sobre os processos de trabalho. Quando a formalização é baixa, por outro lado, os comportamentos são relativamente não programados e os funcionários têm uma boa dose de liberdade para decidir sobre o trabalho. Gente, de maneira mais prática, o que é uma empresa aí com alto nível de formalização? É uma empresa que tem manuais,
normas, rotinas, tudo bem padronizado. Então o empregado, ao ingressar nessa organização, ele lê o manual e já sabe exatamente o que deve fazer, como deve fazer, qual procedimento deve seguir. Então, empresas que têm um alto nível de formalização, elas têm o que? Uma padronização muito alta, tá tudo muito bem definido, né? Por outro lado, empresas, organizações que têm pouca formalização, elas têm pouca padronização. É comum que pequenas empresas, né, tenham um baixo nível de formalização, ou seja, não tem muito manual, não tem muito regulamento, e aí acaba que a pessoa tem que falar, ó, faz assim, faz assado, né? Porque não tem manual, não tem tutorial, não tem uma rotina muito bem padronizada ainda. Então, formalização refere-se ao grau de padronização. Quanto maior a padronização, maior será a formalização da empresa. Beleza? Então, gente, o que a gente viu aqui? E aí esse esquema que eu quero que você tenha aí para acertar as questões. Estrutura organizacional. Estrutura organizacional tem 4 sistemas. Sistema de responsabilidade, sistema de autoridade, sistema de comunicação, sistema de decisão. Dentro de cada um desses sistemas temos alguns elementos básicos da estrutura organizacional. Temos a especialização do trabalho, que descreve o grau que as tarefas dentro da organização estão subdivididas. Temos a departamentalização, que nada mais é do que o agrupamento de atividades de acordo com algum critério. Temos a cadeia de comando, que é a linha de autoridade que vai do topo da organização até o escalão mais baixo, né? Ela vai indicar então a autoridade dentro da estrutura organizacional. Temos a amplitude administrativa, e gente, a amplitude administrativa é muito cobrado, tá? Então anota aí com carinho esse conceito. Corresponde à quantidade de subordinados por chefia. Temos o elemento da formalização, que refere-se ao grau em que as tarefas dentro da organização são padronizadas, e temos a centralização e descentralização, que refere-se ao grau e dispersão do processo decisório dentro da organização. Se eu tenho um processo decisório ali concentrado no topo da estrutura organizacional, eu vou ter o quê? Um alto nível de centralização. Se o processo decisório está disperso na estrutura organizacional, eu vou ter uma maior descentralização. Então tira um print, tira uma foto, olha lá no seu material PDF esse esqueminha para você fixar então esses conceitos fundamentais para sua prova. Beleza? Vem comigo então praticar, né? Chega de falação, vamos ver como isso é cobrado. Questão FGV e IBGE, Agente Censitário 2017. O processo de organização segue alguns princípios básicos e exige que se tomem decisões acerca de certos elementos. Entre eles, gente, o que ele quer? Ele quer os elementos aí da estrutura organizacional, os elementos que fazem parte do processo de organização. Vamos ver. Alternativa A, especialização. Especialização é um dos elementos da estrutura organizacional? Sem dúvida, né? É a divisão ali do trabalho, então está certinho. Amplitude de controle? Amplitude de controle é elemento da estrutura organizacional? É sim elemento da estrutura organizacional. Amplitude de controle ou amplitude administrativa indica o número de subordinados por chefia. Então aqui, ó, gabarito lindamente, né? Vamos ver a B. Missão e visão organizacionais? Não, missão e visão são aspectos que a gente estuda lá no planejamento e não no processo de organização. Então B está errada. Alternativa C, cultura organizacional e sistema de gestão. Não é isso, não são elementos da estrutura organizacional, né? É importante saber o que é cultura. A gente vai ter uma aula para falar de cultura, mas aqui para você ter uma noção geral, cultura organizacional nada mais é do que a personalidade da organização. Então o indivíduo, né, ele tem umas características, você tem sua personalidade, seu jeito de ser. Pois bem, uma organização ela também tem essas características mais subjacentes, né? Essas características mais intrínsecas, um conjunto de valores, de crenças, de artefatos. É isso que compõe a cultura organizacional. É como se fosse a personalidade da empresa, tá bom? Isso que a gente chama de cultura organizacional. Vamos ver a alternativa D, divisão de tarefas e definição de metas? Não, definição de metas a gente sabe que é uma atividade feita ali no planejamento, né? Alternativa A, estrutura e estratégia organizacionais. As estratégias também são firmadas ali no processo de planejamento. Ele quer os elementos do processo de organização. Gabarito é mesmo, então, a alternativa A. Beleza? Gente, vamos agora aprofundar mais um pouco. A gente já falou sobre os elementos e aí a gente vai aprofundando. É sempre nessa ideia, a gente passou ali da forma mais geral da função de organização e vai aprofundando aos poucos, porque esses assuntos, gente, se a gente não for assim aos poucos, por partes, por camadas, como eu gosto de dizer,
é comum que você fique com dúvida, pareça complicado, e na prática não é complicado, gente. É bastante simples até, mas a gente tem que ir avançando aos poucos para ir formatando e fixando essas informações, beleza? Já falamos um pouco sobre especialização no trabalho, agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais, tá? Quando a gente fala, a especialização no trabalho faz com que uma atividade, em vez de ser realizada inteiramente por uma pessoa, seja dividida em um certo número de etapas, cada uma das quais será realizada por um indivíduo diferente. Foi isso que a gente conversou, né? A especialização no trabalho é uma decorrência da mudança do processo produtivo artesanal para o processo produtivo em série. Foi aquela mudança que a gente falou que ocorreu lá na Revolução Industrial, né? As primeiras teorias de administração, elas surgem justamente dentro desse processo de você mudar ali uma produção que era artesanal, a pessoa era responsável por todas as atividades, né, da produção, para um processo mais acelerado, um processo em série, uma produção em massa, né? É isso que acontece a partir da Revolução Industrial, e aí que surgem as primeiras teorias da administração, tá bom? Os primeiros teóricos da administração defendiam uma grande especialização no trabalho. Assim, os processos produtivos eram segmentados em pequenas tarefas, o que caracterizava uma maior especialização no trabalho. Tem inclusive aquele filme clássico, né, de Chaplin, que ele fica apertando um parafuso, né? Ele passa o dia inteiro apertando um parafuso. O que era isso, né? Qual era o simbolismo desse filme? Era justamente para representar aquele momento histórico no qual havia uma especialização extrema, né? Até sem dúvida exagerada do trabalho. Então, cada indivíduo fazia uma pequena tarefa dentro desse esforço de você especializar muito o empregado para ele fazer cada vez mais rápido, né, aquela tarefa, né? É isso então que seria o extremo da especialização. O que se percebeu? Né? Experiências empíricas, quase não sai, né? Experiências empíricas evidenciaram que a especialização traz efeitos comportamentais negativos no longo prazo, tais como monotonia, insatisfação com o trabalho, desmotivação, perda da produtividade com o passar do tempo. Então, a especialização ela é positiva, ok? Ela traz benefícios, né? O empregado consegue fazer mais rápido, ele se torna mais eficiente, mas ela também no longo prazo ela cria problemas comportamentais. Inclusive é isso que o filme do Chaplin, né, mostra lá de forma, claro, engraçada, né, divertida, mas ele mostra os efeitos adversos, né? O empregado, depois que sai lá da indústria, ele continua fazendo o movimento, porque ele passa o dia inteiro fazendo aquele movimento, né? Então é uma forma para gerar comicidade, claro, mas também representa um efeito real, um efeito que as empresas e as indústrias começaram a perceber. Olha, a especialização ela traz retornos de eficiência, mas ela tem aí uma perda emocional, psicológica para o empregado, né? Ela gera desmotivação, a pessoa não gosta de, poxa, eu não evoluo nada, eu não aprendo nada, eu fico fazendo sempre a mesma coisa o dia inteiro. Então, esse sentimento de estagnação acaba levando à desmotivação do empregado. Então, hoje em dia, né, as teorias mais recentes de administração, elas vêm dizer, olha, especialização é importante, mas a gente tem que mitigar um pouco isso. A gente não pode especializar ao extremo nossos empregados, porque senão essa especialização exagerada, né, vai gerar esses problemas de desmotivação, né? Em razão desses efeitos negativos, as organizações têm privilegiado o desenvolvimento pessoal de seus empregados e valorizando cada vez mais empregados versáteis, ou seja, capazes de realizar diversas tarefas. Então, hoje em dia, a especialização, embora reconhecida, né, todo o papel histórico que tem que ter algum nível de especialização, hoje em dia se fala também em trabalhar cada vez mais empregados versáteis, ou seja, empregados que não são tão especializados, eles não são tão especialistas aí em uma atividade específica, mas eles conseguem realizar diversos tipos de atividade. É até o que os autores mais contemporâneos, né, chamam de carreira em T, ou empregado em T. Vamos entender isso aqui, ó, carreira em T, empregado em T. Qual a ideia aqui? Você ter um amplo conhecimento aqui sobre uma área específica, então você ter profundidade em uma área do conhecimento, em um tipo de atividade específica, mas também ter um conhecimento aí mais superficial sobre diversas atividades. Então é essa versatilidade que os autores de administração mais contemporâneos estão trabalhando, né, estão enfatizando, que é o que a gente chama de enriquecimento do trabalho, ou seja, o enriquecimento do trabalho, gente, ele vem fazer uma contraposição
a especialização no trabalho, ou seja, em vez de você atribuir poucas tarefas, você vem atribuir mais tarefas ou atribuir tarefas mais complexas e com maior responsabilidades ao empregado. Então, enquanto a especialização vai no sentido de fazer cada vez menos tarefas do empregado, para ele fazer mais, cada vez mais, aumentar a produtividade, aumentar a eficiência, o enriquecimento do trabalho vem dizer, olha, vamos botar tarefas mais diferentes, para ele se motivar mais, vamos aumentar um pouco a complexidade do trabalho, das tarefas, para ele ganhar, se desenvolver como empregado, se desenvolver profissionalmente. Então são esses dois movimentos antagônicos. A especialização ela tem esse viés mais histórico da administração, muito importante aí dentro de um modelo industrial de produção, mas hoje em dia, com a servitização dos mercados, ou seja, as empresas trabalhando cada vez mais dentro do segmento de serviços, se percebeu que precisamos de empregados também muito versáteis, ou seja, é importante que o empregado tenha um nível de especialização ali em alguma coisa, mas ele tem que ter essa visão em T, ele tem que ter um conhecimento superficial sobre diversas tarefas, diversas atividades para conseguir lidar com toda a turbulência e toda a dinâmica do mercado atual. Beleza? Então grava aí o que é a especialização do trabalho, você dividir bem o trabalho em pequenas tarefas. O que é enriquecimento do trabalho? Você atribuir novas tarefas ou tarefas mais complexas para o empregado. Beleza? Existem duas maneiras de a gente enriquecer o trabalho. De maneira horizontal, que é quando você vai aumentar o número de atividades da mesma complexidade para o empregado. Então ele faz duas atividades, você coloca ali uma terceira atividade. Você está enriquecendo o trabalho de maneira horizontal. Outra possibilidade é você fazer um enriquecimento vertical do trabalho, que é atribuir tarefas mais complexas ou de maior responsabilidade para o indivíduo. Então, quando você coloca ele responsável, por exemplo, pelo planejamento, pela execução, pelo controle de outra pessoa, você começa a colocar ali uma responsabilidade gerencial para a pessoa, você está enriquecendo o trabalho de maneira vertical. Pesquisas científicas demonstraram que o enriquecimento do trabalho, seja de maneira horizontal, seja de maneira vertical, aumenta a motivação intrínseca, reduz o absenteísmo, reduz o turnover e aumenta a produtividade de longo prazo. Então se verificou, gente, já diversas pesquisas que o enriquecimento do trabalho traz aí bons resultados dentro da organização, reduz o absenteísmo. O que é o absenteísmo? São as faltas, são as ausências, justificadas ou não, É um indicador interessante, Se as pessoas estão faltando ao trabalho, com mais frequência, talvez elas não estejam tão felizes em trabalhar naquele local. Então é um indicador que a gestão de pessoas, o setor de recursos humanos costuma acompanhar de perto. Então se você reduz o absenteísmo, você está tendo aí um ganho de produtividade, as pessoas estão indo mais ao trabalho. Reduz o turnover, ou seja, a rotatividade de pessoal, Turnover é rotatividade pessoal e aumenta a produtividade. Então, lembrando que o enriquecimento do trabalho pode ser de duas formas: vertical, quando você aumenta a complexidade das tarefas, ou horizontal, quando você aumenta os tipos de tarefas, mas mantendo a complexidade. Belezinha? Vamos aqui fazendo uma questão. Engenheiro, 2010, nos últimos anos, observamos um apoio à maior participação do funcionário no projeto do seu próprio trabalho, por meio de um grau maior de liberdade, envolvimento e variedade no trabalho. As técnicas que aumentam a variedade no trabalho. Gente, variedade do trabalho, Então você está colocando mais tarefas diferentes para o empregado realizar. Vamos ver aqui as alternativas. Alternativa A, ampliação de tarefas. Beleza, gente, ampliação de tarefas é uma outra forma de você se referir a enriquecimento do trabalho horizontal, tá bom? Enriquecimento do trabalho horizontal ou ampliação de tarefas você pode assumir como sinônimos. Especialização no trabalho. Especialização não. Especialização, você não está aumentando a variedade do trabalho, Você está reduzindo. B, ampliação das tarefas, ok. Especialização, nada disso. Alternativa C, especialização não. Ampliação das tarefas, ok. Rotação de tarefas, ok. Rotação de tarefas, gente, você colocar pessoas para rotacionar, ou seja, ela trabalha como designer na empresa. Aí você coloca ela por uma semana ou duas, de maneira temporária ali no setor de marketing, para ela ter uma noção sobre as atividades de marketing. E aí
com esse conhecimento, né, muitas vezes ela vai melhorar a sua atividade como designer. Então a rotação de tarefas, rotação de pessoal ajuda que o empregado se desenvolva profissionalmente, porque ele começa a ter uma experiência, um contato com outras áreas da empresa. Também é uma forma de você aumentar a variedade do trabalho, né? Então rotação de tarefas, ok. Enriquecimento do trabalho, perfeito. A gente falou sobre isso. Então gabarito aqui, alternativa D de dado. Vamos em frente agora falando sobre as formas de especialização na estrutura organizacional. A gente falou sobre especialização no trabalho, mas sempre ali no viés mais do indivíduo, né? Do João, do Pedro, né? Como os indivíduos podem se especializar mais. Agora a gente vai falar de uma maneira mais geral, como a estrutura organizacional, ou seja, os órgãos ali da empresa, da organização, podem se especializar. Temos duas possibilidades também. Nós podemos aí fazer uma especialização vertical ou uma especialização horizontal. Quando a gente faz uma especialização vertical, a gente vai criar o quê? Novos níveis hierárquicos. Então, quando a gente faz uma especialização vertical, nós criamos novos níveis hierárquicos. Outra possibilidade é fazer uma especialização horizontal. Na especialização horizontal, nós vamos criar novos departamentos. Então, repetindo, especialização vertical, crio novos níveis hierárquicos. Especialização horizontal, crio novos departamentos. Então, imagine o seguinte cenário. Temos essa situação, temos esse organograma aqui. Se eu vou fazer uma especialização horizontal, o que vai acontecer? Especialização horizontal, eu aumento o número de departamentos. Eu não crio novos níveis hierárquicos. Quantos níveis hierárquicos eu tenho aqui? Eu tenho um, eu tenho dois, né? Tenho dois níveis. Na especialização horizontal, eu vou criar um novo departamento sem aumentar os níveis hierárquicos. Então vai ficar assim. Eu criei aqui um novo departamento, né? E mantive a quantidade de níveis hierárquicos. Então esse setor aqui, o setor K, o que vai acontecer? Ele vai assumir atividades que estavam aqui no setor Y, por exemplo, né? Ou do setor W, ou ele vai pegar um pouquinho das atividades do setor Y, W e Z, né? Então o que está acontecendo? Você está especializando o trabalho. Você está especializando o trabalho, você está reduzindo as atividades que o setor Y, por exemplo, fazia e está jogando as atividades para outro setor. Então você está especializando o trabalho. Mas que tipo de especialização você está fazendo? Você está fazendo uma especialização horizontal. Por quê? Porque você não está criando um novo nível hierárquico. Você está criando um novo departamento. Então, especialização horizontal funciona dessa forma. Você cria aqui um novo departamento e aí esse novo departamento, esse novo setor assume aí atividades de outros departamentos, né? Outra possibilidade é você fazer uma especialização vertical. Nesse caso, o que vai acontecer? Vai ocorrer o crescimento, né? Vai aumentar o número de níveis hierárquicos. Então vai acontecer isso aqui, ó. Agora temos 1, 2, 3 níveis hierárquicos, né? Então o setor K, o que acontece? Ele é criado para ficar acima hierarquicamente dos demais setores. Então ele vai mandar nos outros setores. Ele vai assumir aí funções de chefia em relação aos outros setores. Ele vai ter uma autoridade maior em relação a esses setores. Tá bom? Então é outra forma de você especializar o trabalho. Nesse caso, você está transferindo aí para o setor K atividades de supervisão, né? De planejamento, ali, de controle, de hierarquia, que eram desempenhados pelos outros setores. Então, uma outra forma de você especializar a estrutura organizacional. Beleza? Então, grava isso aí. Existem outras possibilidades, né? O exemplo é apenas para demonstrar alguns pontos. Quais são eles? Olha aqui, a especialização horizontal cria departamentos no mesmo nível hierárquico, né? Foi isso que a gente viu aqui. A gente manteve a quantidade de níveis hierárquicos. Na especialização horizontal não há alteração nos níveis hierárquicos, né? Foi isso, ó. Ficou aqui com os dois níveis hierárquicos que já existiam. Não houve aumento nos níveis hierárquicos. Na especialização horizontal, vai deixando a estrutura mais gordinha, larga, né? Então, quanto mais gordinha, mais larga que for a estrutura, né? Menores vão ser os níveis hierárquicos e mais horizontalizada vai ser a estrutura organizacional. Então isso aqui é uma estrutura mais horizontalizada, né? Por quê? Porque é mais horizontal mesmo. Beleza? Ela vai ficando uma estrutura mais gordinha.
A especialização vertical, ela cria níveis hierárquicos, foi isso que a gente viu, né? Aqui eram 2 níveis hierárquicos, agora ficaram 3 níveis hierárquicos. A especialização vertical vai deixando a estrutura organizacional mais alta, mais linear, né? Perceba que ela vai ficando aqui cada vez maior. Se eu crio outro setor aqui, ó, o setor, sei lá, o setor A, ela vai ficando cada vez mais piramidal, mais alta a estrutura organizacional. Enquanto a estrutura aqui, por meio da especialização horizontal, ela vai ficando mais gordinha, mais horizontalizada. Beleza? Gente, falamos bastante sobre especialização do trabalho. Vamos falar um pouquinho agora sobre a cadeia de comando. A gente já falou que a cadeia de comando é essa linha de autoridade que percorre toda a estrutura organizacional, né? Ela vai indicar aqui do alto do topo ali da estrutura organizacional até os níveis mais baixos, né? A cadeia de comando, gente, de uma estrutura segue um princípio básico de administração chamado unidade de comando. Segundo esse princípio, originalmente preconizado por Henri Fayol, lembra do Henri Fayol, aquele cara lá, aquele engenheiro francês, um dos principais e um dos primeiros também teóricos de administração. Ele foi o primeiro a se preocupar em separar as atividades de administração das outras atividades realizadas por uma empresa, né? Ele falava muito sobre esse negócio, esse princípio de unidade de comando. Ele fala, olha, você não pode ter mais de um chefe, né? Você não pode, por quê? Porque um vai falar uma coisa, outro vai falar outra coisa, e o subordinado vai ficar perdido. Por quem eu devo obedecer, né? O que eu faço? Então, Fayol sempre defendeu muito a unidade de comando, né? Você ter um chefe, o subordinado ter clareza sobre a ordem que ele deve seguir. A gente vê isso de forma muito clara em instituições militares, né? Então a gente tem aí uma marechal, um general, sei lá, que vai dar ordem clara para o subordinado. O subordinado não tem outra opção, ele tem que seguir a ordem que foi dada. Então ele tem uma unidade de comando muito clara, né? Então cada indivíduo deve seguir as ordens e orientações de um único supervisor hierárquico. A premissa subjacente da unidade de comando é garantir a ordem, a estabilidade, as rotinas da organização, bem como evitar conflito entre ordens. Então a unidade de comando é um princípio importante, segundo Fayol, justamente para evitar conflito entre ordens. Apesar de ser um importante princípio, a unidade de comando não está presente em todos os tipos de estrutura organizacional. A gente vai estudar mais à frente alguns tipos de estrutura organizacional mais modernos e a gente vai ver que alguns tipos de estrutura não observam a unidade de comando. Mas é importante que você conheça esse princípio, o princípio da unidade de comando. O que diz o princípio da unidade de comando? Diz que um subordinado tem aí que receber ordens apenas de um único superior, de um único chefe. Beleza? Gente, uma questãozinha aqui para a gente praticar. FUNRIO e FPA Auxiliar 2016. A linha contínua de autoridade que se estende do topo até a base da organização e que evidencia quem se subordina a quem, denomina-se de... Gente, a linha contínua de autoridade, né, que passa do topo até a base da organização, é justamente o que a gente chama de cadeia de comando, né? Gabarito, portanto, alternativa A. Gente, vamos falar sobre amplitude de controle, mas antes de a gente continuar, respira um pouquinho, bebe sua aguinha e aí eu tô te esperando no próximo bloco.